Você sabia que o impacto das suas emoções pode causar em você um câncer? E ao mesmo tempo que essas emoções podem causar um câncer em você, você consegue reverter essas emoções para eliminar o tumor? Sim, isso é o que nós vamos aprender no capítulo 1 do livro Como se tornar sobrenatural. Nós estamos aqui fazendo os estudos de como se tornar sobrenatural do livro Dr. Joe Dispenza. E eu, Alisson Maia, reprogramador mental, apaixonado por desenvolvimento humano, treinador, investigador de polícia, instrutor de tiro e outras coisas mais, empresários, é quem está conduzindo você sobre esse estudo desse livro maravilhoso. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 1, Abra a Porta para o Sobrenatural. Nesse capítulo 1 aqui tem dois parênteses para ser dado. Tem um caso de uma paciente do Dr. Joy e tem também um caso do Dr. Joy, quando ele fala qual é a experiência que ele teve de atravessar sentir toda a consciência, todo o campo unificado. Então, provavelmente, para que o vídeo fique mais curto, para que você possa compreender, já que eu vou fazer algumas abordagens a respeito disso aqui, eu vou fazer tão somente nesse primeiro vídeo a fala de Ana. O que aconteceu com Ana? Exatamente. Quem era Ana, afinal? Afinal de contas, Ana Williams, é isso mesmo. Era uma psicoterapeuta, gerente e membro de um conselho de uma grande instituição psiquiátrica em Amsterdã, cujos lucros anuais somavam mais de 10 milhões. Ela sempre punha em dia leitura profissionais no final de semana. Acontece que naquele domingo estava reclinada em sua poltrona de couro velho, lendo um artigo. Mal sabia Ana que o que parecia um mundo perfeito para qualquer um que olhasse para a sua sala de estar naquele dia se tornaria em minutos um pesadelo. O que aconteceu? Ana se sentiu um pouco distraída, notou que a sua atenção estava totalmente desfocada no material que tentava estudar. Deixou a publicação de lado, fez uma pausa e perguntou: aonde está o meu marido? Porque ele tinha saído muito cedo. E aí naquela manhã simplesmente tomou banho, despediu das crianças, bem mais ou menos, e sumiu. Ou seja, às 15 horas e 30 minutos, tocaram a campainha e ao abrir a porta, Ana viu 2 policiais do lado de fora. Senhora Williams? Perguntou um deles. Quando ela confirmou que era a senhora Williams, os policiais perguntaram se poderiam entrar para conversar. Preocupada e um pouco confusa, Ana concordou. Então deram a notícia. Naquela manhã, o marido tinha pulado de um dos prédios mais altos do centro da cidade. A queda, obviamente, fora fatal. Ana e os 2 filhos ficaram em choque, incrédulos. Ana parou de respirar por um momento quando afofou e engoliu o ar. E começou a tremer incontrolavelmente. Naquele momento, parece que congelou o tempo de Ana. Com os filhos paralisados e em choque, Ana tentou esconder a dor e o estresse deles. De repente, uma dor imensa explodiu na sua cabeça e, ao mesmo tempo, ela sentiu-se um doloroso e profundo vazio no estômago. Os hormônios do estresse haviam tomado conta de Ana e ela estava no seu modo de sobrevivência. O que acontece com os hormônios de estresse? Vamos lá. Do ponto de vista científico, viver em estresse é viver de modo de sobrevivência. Quando percebemos uma circunstância estressante que nos ameaça de algum modo, um sistema nervoso primitivo chamado sistema nervoso simpático entra em ação e o corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia em resposta ao estressor. Fisiologicamente, o corpo recorre de uma maneira automática aos recursos que vai precisar para enfrentar o perigo. E aí as pupilas se dilatam, nós enxergamos melhor, os ritmos cardíacos e respiratórios se aceleram para podermos correr, lutar ou fugir. E o maior volume de glicose é liberado na corrente sanguínea
para disponibilizar mais energia para as células. O fluxo sanguíneo é desviado para os órgãos, ou seja, o sistema imunológico é acionado, depois desligado, enquanto adrenalina e cortisol encharcam os músculos. Então aqui ele trouxe toda a fisiologia por detrás quando você está sob pressão. No caso de Ana, a notícia estressante do suicídio do marido lançou no seu cérebro e no corpo no modo de estado de sobrevivência. Em curto prazo, todos os órgãos pôde o quê? Tolerar condições adversas, lutando, escondendo ou fugindo de um estressor iminente. Então o que aconteceu? Por causa do cérebro grande, né, os humanos são capazes de pensar em seus problemas, lembrar de acontecimentos e aí ficam ali naquele fluxo de cascata, gera uma química que gera um estresse. E aí, o que acontece? Aconteceu com a Ana. Todos os dias ela revivia, certo? Aquele acontecimento sem parar. Ela começou a repetir aquele padrão. O que ela não percebia é que o seu corpo não sabia diferenciar o que estava acontecendo originalmente e o que havia criado como resposta do estresse, da lembrança do acontecimento que ela estava criando as mesmas emoções que a experiência real teve na primeira vez. Então sempre a Ana começou a produzir, né? E o que afinal são essas emoções? O que acontece? Ao recordar a experiência repetidamente, Ana, sem querer, ancorou no cérebro e no corpo no passado. Então ela sempre ficava repetindo aquela cena. E emoções são o quê? Consequências químicas ou feedback de experiências passadas. Então assim, quando os sentidos registram informações vividas no ambiente, grupos de neurônios se organizam em rede. Quando esses grupos congelam em um padrão, o cérebro cria o quê? Um produto químico que é então enviado para todo o corpo. E esse tipo de produto químico é uma emoção. E aí, quando notamos uma mudança significativa interna, o cérebro presta atenção a quem ou a que causa a mudança fora de nós e tira uma fotografia da experiência externa. Isso gera o quê? Uma memória. Certo? Então, a memória de um acontecimento pode ser neurologicamente ficar gravada no cérebro e a cena fica ali congelada por tempos. Então, o que aconteceu? Essa experiência que ficava gravada forma o quê? Um circuito neural. E a emoção é o quê? Guardada no corpo físico, certo? E é assim que o passado se torna o quê? A nossa biologia. Em outras palavras, olha que interessante isso aqui. Quando vivemos um evento traumático, ficamos propensos a pensar neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e sentir quimicamente dentro dos limites das emoções provocadas pelos acontecimentos. De forma que todo o nosso estado de ser, como pensamos e sentimos, fica biologicamente preso ao corpo. Então o que acontece? Veja bem, Ana se sentiu o quê? Uma descarga de emoções negativas, como tristeza, dor, raiva, ódio, rancor, ressentimento, frustração, ansiedade, preocupação, angústia, todas as baixas vibrações. Ela criou aquilo ali na química dela. Então, as pessoas do seu círculo também começaram a tratar ela como alguém que perderam um amigo, o marido, né? E aí, como ela perdeu o marido, aquilo ali começou a tornar-se o quê? A sua nova identidade. Por quê? Por heterossugestão. E aí o que acontece? Quando alguém perguntava por que se sentia mal, ela contava a história do suicídio. Sempre o quê? Revivendo a dor, a angústia e o sofrimento. Eu me lembro certa vez que quando eu fiz uma cirurgia de septoplastia, foi lá em 2001, eu tive um evento muito traumático. Após a cirurgia, meu nariz saiu muito sangue. Então, assim, eu fiquei no 5º dia. Eu lembro direitinho, era o 5º dia de pós-cirúrgico. Eu tive que ficar, cara, acredito que quase que uma manhã inteira com a médica enfiando os trem dentro do meu nariz e o trem não parava de sangrar aqui, aquela coisa desenfreada. E todas as vezes eu contava essa experiência para as pessoas, dessa forma. Tanto é que eu fui reoperar em 2016, o que aconteceu? Como eu sempre reafirmava aquilo, em 2016 fiz a cirurgia de novo,
para corrigir mais um pouco da questão do meu nariz, da minha respiração. Quando vê, eis que no 5º dia, o que aconteceu? A enxurrada de sangue. Foi um dos momentos ali que eu comecei a perceber os poderes da mente, né? Sobre como que acontece. Então, todos os dias, Ana, o quê? Ela agia e sentia como se o passado ainda estivesse vivo. Será que você está colocando eventos? Será que você viveu algum evento traumático que causa em você até hoje uma lembrança onde você fica vivendo aquela química provocada por aquelas emoções de raiva, angústia, medo, ódio? Será? Por quê? Ana aqui começou a entrar numa espiral descendente de contração. Ela começou a contrair, colocar vibrações de baixa frequência. Além disso, o que acontece? Ela não conseguia mais trabalhar, ela pediu licença e o marido dela era um advogado, entre aspas, bem sucedido. Só que o que acontece? Ele tinha problema com as finanças pessoais e deixou para Ana o quê? Uma quantia muito grande de dívida. E ela começou a preocupar. E aí o que acontece? Ela falou, olha quais eram os pensamentos de Ana, né? Ele não podia cometer suicídio, nem deixar nesse rolo financeiro, que covarde. Como se atreveu a deixar nossos filhos sem pai, nem mesmo escreveu uma carta para mim e para as crianças. Eu odeio por não ter deixado nenhum bilhete, que canalha, me abandonar e me fazer criar as crianças sozinhas. Ele tinha alguma ideia do que isso nos causaria? Então assim, ela ficou com aquele padrão de pensamento repetindo, reafirmando, se fazendo de vítima. E aí vem aqui, né? 9 meses mais tarde, em 21 de novembro de 2008, Ana acordou paralisada da cintura para baixo. Olha para você ver. E era o quê? O que eu falei que Ana era? Vocês lembram? Eu falei que Ana era uma psicoterapeuta, imagina. E olha que ela provavelmente deveria conhecer. E aí, os médicos começaram a perceber o que? Estrutura causada por problema. Por exemplo, olha só, depois de vários exames, os médicos não conseguiram encontrar uma causa estrutural para o problema. Por isso, disse que Ana deveria ter uma doença autoimune. Olha que interessante. Ana não conseguia mexer o corpo porque não ia em frente na vida, estava presa no passado. Nas 6 semanas seguintes, os médicos tratavam Ana com grandes doses de dexametasona intravenosa para tentar reduzir e outros corticóides para reduzir a inflamação. Ela também desenvolveu o quê? Uma agressiva infecção bacteriana para a qual os médicos administravam doses maciças de antibiótico. E ainda, teve sensibilidade na perna esquerda e tinha muita dificuldade de ficar em pé. Não conseguia caminhar direito. Ainda não segurava a urina, ou seja, ela ficou, assim, o corpo começou a ficar totalmente degenerado. E aí, em 2009, 2 anos depois da morte do marido, recebeu um diagnóstico de depressão química e começou a tomar mais remédios ainda. Em consequência, né, o humor dela sempre oscilava aqui entre raiva, tristeza, dor ao sofrimento, da impotência, à frustração, do medo ao ódio. Então assim, aí vem aqui a noite escura da alma. Nesse teri, vários outros problemas físicos começaram a surgir e a jornada de Ana ainda se tornou ainda mais dolorosa. As membranas da mucosa da boca começaram a desenvolver grandes úlceras que se alastraram para o esôfago superior, resultado de outra doença autoimune chamada líquen plano erosivo. Então, Ana vivia com os 3 tipos de estresse: físico, químico e emocional ao mesmo tempo. Em 2010, Ana viu-se em um relacionamento disfuncional com um homem que traumatizou a ela e seus filhos com abuso verbal, jogos de poder e ameaças. Porque ela estava o quê? Já na baixa vibração, foi relacionar, achou um cara que ia colocar ela ainda mais no nível de estresse. Perdeu todo o seu dinheiro, o emprego e a sensação de segurança. Então assim, níveis de estresse começou a subir cada vez mais alto. Eu fico perguntando, será que você não está nesse nível de estresse não? Será de fato que você não está passando por esse momento? Então o que acontece? Todas as circunstâncias do seu corpo e vida lembravam-na constantemente de como as coisas estavam ruins. Ana reagia automaticamente a tudo e a todos. O pensamento era caótico.
Ela não conseguia concentrar, não tinha mais energia ou vitalidade para viver. Muitas vezes, quando se excediam, a pulsação cardíaca estava assim, 200 batimentos por minuto. Ela suava, ofegava e sentia forte dor no peito. Ana estava passando por mais uma noite escura da alma. Olha só, mas ficou. Em janeiro de 2001, a equipe médica que cuidava de Ana encontrou um tumor perto da entrada do estômago e diagnosticou um câncer de esôfago. Uma pessoa que era totalmente saudável, uma pessoa que tinha uma vida totalmente próspera, mas diante de um forte impacto emocional, diante de um condicionamento mental, ela foi e se viu numa pior. Ela colocou diante de uma situação onde ela mesma estava causando todo aquele tipo de doença, porque ela entrou no looping de um corpo de dor totalmente negativo. Então, olha só, o que acontece, né? Olha que interessante esse ponto de vista. Olha o que Ana estava produzindo e que talvez você pode estar produzindo na sua vida. Algumas pessoas nunca superam as emoções correspondentes a um choque ou um trauma. E a sua saúde e vida são destruídas por causa disso. Se o vício é algo que não se consegue parar, então objetivamente parece que as pessoas como Ana ficam viciadas nas emoções de estresse que as deixam doentes. A descarga de adrenalina e demais hormônios do estresse desperta no cérebro e o corpo dessas pessoas, proporcionando uma descarga de energia. Com o tempo, elas se tornaram dependentes desta química, então usam as pessoas e as condições de vida para reafirmar o vício da emoção, só para continuar sentindo aquele estado intensificado. Olha que tipo doideira isso aqui, né? A pessoa fica viciada naquela química produzida por a emoção e ela se coloca diante de situação. Por isso que ela foi lá e atraiu aquele homem que colocou ela mais para baixo. Então Ana, o que ela fez? Diante de toda a situação, ela não viu outra saída. Ana concordou com o quê? Com a quimioterapia. Mas depois da primeira sessão sofreu o quê? Mais um colapso emocional e mental. Certa tarde, cara, tava tudo dando errado. Tá louco, meu. Essa mulher aí foi firme de aguentar, né? E o que acontece? Ana caiu no chão chorando. Finalmente ela tinha chegado no fundo do poço. E agora vem o ponto X. Começou a rezar pedindo ajuda. No fundo do coração, Ana sabia que algo precisava mudar. Em completa sinceridade e entrega, pediu orientação, apoio e uma saída, prometendo que, se suas preces fossem atendidas, seria grata por todos os dias do resto da sua vida e ajudaria outras pessoas a fazer a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Ana decidiu suspender todos os medicamentos por conta própria, toda a medicação. Só o médico da família entrou em contato com ela para saber sobre o que havia acontecido, porque Ana simplesmente ela deixou todo o tratamento, não deu satisfação para os médicos. E aí naquele frio de inverno, em fevereiro de 2011, quando ficou no chão chorando e pedindo ajuda, Ana fez uma escolha que a firme intenção de mudar a si mesma e a própria vida e a amplitude dessa decisão transmitiu um nível de energia que fez o corpo responder à mente. Então aquela intenção de deu um basta, aquela decisão de mudar lhe deu o quê? Forças para quê? Para fazer novas ações. E ela passou, alugou uma casa, foi morar com seus filhos e ela começou a entender o que é o seguinte, ela precisava redefinir. E aí ela precisava redefinir. Foi quando ela teve um encontro com o Dr. Joe Dispenza. Vi Ana pela primeira vez um mês depois disso. Um dos poucos amigos que ela ainda tinha havia reservado uma vaga para Ana em uma palestra que eu daria na sexta-noite, diz Joe Dispenza. Esse amigo fez uma proposta. Se Ana gostasse da palestra, poderia ficar para a oficina de 2 dias inteiros no final de semana. E Ana aceitou. Na primeira vez que a vi, estava sentado no auditório lotado, à esquerda do corredor externo,
as muletas apoiadas na parede, perto da sua cadeira. E aí começou, né? Como sempre, naquela noite, o Dr. Joe Dispenza falando assim, enfatizei o quanto pensamentos e sentimentos afetam o nosso corpo e a nossa vida. Ele fala o seguinte, falei sobre a questão da química do estresse. Nossa, eu falando isso aqui hoje mesmo, agora há pouco, eu estava conversando com um empresário que é um cliente meu, cliente e amigo também, assim, que está vivendo justamente sobre isso. Eu vou até fazer, depois que eu acabar de gravar esse vídeo, vou até entrar em contato com ele. Como é legal, né? Como que as coisas acontecem em sincronia. Ele está numa sobrecarga de estresse, as empresas faturando, mas ele não está conseguindo colocar bons gestores. E aí ele está entrando em burnout, tá fazendo tratamento o quê? Psiquiátrico, algum terapeuta dizia que estava fazendo. Eu falei, cara, por que você não me ligou? Aí só agora há pouco, antes de eu fazer esse vídeo, eu estava conversando com ele. Como que é engraçado, né? Sincronicidades, gratidão, universo. Então, vamos lá. Aí ele falou, né? A questão do Joe, sempre ele aborda a questão de neuroplasticidade, psiconeuroimunologia, epigenética, neuroendocrinologia e até a física quântica. E aí ele fala sobre o poder das possibilidades. E aí o que acontece? Naquela noite, tomada de inspiração, Ana pensou, se eu criei a vida que tenho agora, inclusive a paralisia, a depressão, o sistema imunológico enfraquecido, as úlceras e até câncer, talvez possa remover tudo com a mesma paixão que criei. Com essa nova e poderosa compreensão, Ana decidiu se curar. Será que de fato Ana se curou? E aí o que acontece? Agora veja a trajetória. O que a Ana fez para poder sair de todo aquele problema que ela estava vivendo, inclusive de um câncer. Por quê? Talvez você acredita que basta poucas ações que aí a sua realidade vai ser transformada. Então veja bem o que Ana fez. Começou a meditar 2 vezes por dia. Quando o médico da família telefonou para saber notícias, porque ela havia interrompido o tratamento, disse que Ana estava sendo ingênua e burra e que iria piorar ou morrer. E aí vem aquela máxima, né? Imagine a lembrança de uma figura de autoridade lhe dizendo isso. Uma heterossugestão, olha, se você largar o tratamento, você pode morrer. Imagina, né? Como seria isso para a pessoa? Mas ela não, ela estava decidida. Ana fazia as meditações todos os dias e ela começou a superar os seus medos. E ela, ou seja, muitas vezes era consumida pela sobrecarga financeira, pelas necessidades dos filhos e por várias limitações físicas, mas nunca usava essas condições para deixar de fazer o trabalho interno. Então talvez o seu mundo pode estar caindo aí. Talvez você pode estar com diversas dívidas financeiras. E aí você está simplesmente acreditando que elas são maiores que você. Será que esse é o momento? Vamos lá. Então, mergulhando dentro de si e modificando pensamentos inconscientes, hábitos automáticos, e estados emocionais reflexivos implantados no cérebro e emocionalmente condicionado no corpo, Ana ficou mais comprometida com acreditar em um novo futuro do que no passado conhecido. Todos os dias, Ana se recusava a levantar das meditações com a mesma pessoa que tinha sentado, e ela começou a sentir apaixonada pela vida. Ana aprendeu que podia ensinar emocionalmente ao corpo como seria o futuro à frente da experiência real. O seu corpo, como a mente inconsciente, não conhecia, né, a diferença entre o evento real e aquele evento que imaginava e aceitava emocionalmente. Graças à sua compreensão da epigenética, Ana sabia que as emoções elevadas como amor, gratidão, alegria, inspiração, compaixão, liberdade poderiam sinalizar novos genes para produzir proteínas saudáveis que afetariam a estrutura e o funcionamento do seu corpo. Ela pegou o código, ela entendeu que adotar emoções elevadas a pleno com
uma paixão maior, uma paixão bem maior do que aquelas emoções estressantes que ela vinha trazendo consigo. Ela poderia acessar novos genes e mudar a sua saúde. Então, a epigenética é a ciência que estuda a capacidade modificativa dos seus genes. Então, por um ano, a saúde de Ana não mudou. Ela fez a meditação e não aconteceu nada. E aí, continua ou não? Ela continuou. Continuou fazendo as meditações. Ana sabia que tinha levado muitos anos para construir o atual quadro de saúde. Por isso, levaria algum tempo para recriar. Então, às vezes, por exemplo, você tem várias crenças enraizadas desde a sua infância. Você sofreu um evento traumático lá atrás, certo? Você carrega ele na sua mente mais de 10, 15, 20 anos. E você acha que apenas um ano você vai poder alterar toda essa realidade? Porque você já treinou o teu corpo a sentir aquela bioquímica, aquele estresse, cortisol, adrenalina, formando um corpo de dor, onde você se coloca sempre em situações para apanhar. E isso, essa sombra, faz com que você não avance. Então agora você tem que reeducar o teu corpo a uma nova experiência, a uma nova realidade, que você possa transcender aquilo que você sentia antes. E foi o que Ana fez. Então ela começou a frequentar, ela começou a perceber que tinha que levar seu sistema nervoso autônomo de volta ao equilíbrio, porque estava controlada todas as funções automáticas. A única forma de entrar no sistema operacional e interferir no sistema nervoso automático é mudar o quê? O estado interno em caráter rotineiro. E aí, quais foram as meditações que Ana usou? Que aí a gente vai fazer essas meditações aqui no programa. Ela usou a meditação da bênção dos centros de energia, certo? Ela foi lá, porque ela entendia que cada centro de energia é influenciado. Os centros de energia, pessoal, são chakras que aqui ele fala, tá? Centro de energia é igual chakra. Então isso aí a gente tem um capítulo específico sobre isso aqui. E ele falou, né, que cada centro é influenciado pelo subconsciente, situado no cérebro consciente pensante. Ana aprendeu a alterar as ondas cerebrais, coisas que a gente vai aprender aqui também, para poder entrar no sistema operacional SNA, né, que é o sistema nervoso autônomo, localizado no mesencéfalo, e reprogramar cada centro para funcionar de modo mais harmonioso. Todos os dias, com foco e paixão, ela repousava sua atenção em cada área do corpo onde estava localizado aquele centro, abençoando para uma saúde melhor, para um bem maior. Então assim, ela começou a influenciar a sua saúde, reprogramando o seu sistema nervoso autônomo. Para quê? Para recuperar o equilíbrio. E a moto passou, né? Faz parte. Depois ela aprendeu uma técnica de respiração para liberar toda a energia emocional, que também vamos aprender. Depois ela aprendeu a mover a energia acumulada do corpo, que nós também vamos aprender, que é a respiração, onde que você puxa ali das primeiras vértebras aqui e leva até o cérebro. Então assim, como Ana estudou o modelo da epigenética, que Dr. Joe Dispenza ensina, ela entendeu que é o ambiente que sinaliza os genes para criarem doenças. Ana entendeu que se suas emoções eram as consequências químicas das experiências do ambiente, e ela vivia todos os dias de acordo com as mesmas emoções do passado, estava selecionando e instruindo os mesmos genes que poderiam estar criando quadros de saúde ruim. Então, se pudesse incorporar as emoções do seu futuro, adotando antes das experiências realmente acontecer, Ana poderia mudar sua expressão genética e modificar o corpo para ficar biologicamente alinhado ao novo futuro. Por isso que é aquela questão, gente, que quando fala ser para ter, é exatamente, você tem que atrair a sua realidade, você tem que começar a viver o seu futuro, educar o teu corpo no presente, no agora, a viver aquela experiência futura. Depois ela começou, a fazer a meditação de coerência cardíaca, onde que ela volta a atenção para o corpo. E aí ela começou, todo aquele esforço, ela trocou a raiva, o medo, a depressão por alegria, por amor, por gratidão.
e ela jamais desistiu. E aí ela percebeu que o seu corpo começou a melhorar. E ela fez também aquela meditação do Galeidoscópio que a gente vai aprender aqui, que é o que? A meditação caminhando. E aí ela começou a estudar, começou a perceber, a sentir o amor. Sentir o amor. Um amor que transcende todo e qualquer entendimento. Já em maio de 2012, pela primeira vez desde que começou a meditar, ela conseguiu acessar o quê? O espaço negro infinito. Ela estava totalmente livre do corpo, da associação com o mundo material e com o tempo linear. Ela tinha conectado com um campo de informação chamado campo quântico. Era como se ela tivesse feito um download de informação, como se estivesse vendo como uma mulher totalmente diferente da mulher anterior. Ana teve o quê? Uma experiência transcendental, uma experiência sensorial, completa sem usar os seus sentidos. E aí Ana disse que o seguinte, naquela meditação ela sentiu uma explosão de alegria e a luz penetrou no seu corpo. Naquele momento, Ana soube que ia ficar bem. Então levou muito tempo para que ela pudesse entender e sentir confiança, alegria, mais amor transcendental. Então aquilo tornou-se o quê? O seu lifestyle, o seu estilo de vida. Fazer aquele... Ela quebrou o hábito de ser ela mesma. Então naquele ano, a saúde e a vida da Ana mudou completamente. Ela conseguiu o quê? Participar de vários eventos. Já em setembro de 2013, os médicos de Ana a submeteram a um novo check-up minucioso e incluíram vários exames. 1 ano e 9 meses depois do diagnóstico de câncer e 6 anos depois do suicídio do marido, o câncer estava completamente curado e o tumor do esôfago havia desaparecido. E aí, é possível curar um câncer? Será que por que até hoje a indústria farmacêutica não fez isso? E aí, será? Então assim, ele fala, né? Os exames de sangue não tinham indicadores de câncer. As membranas das mucosas do estômago, da vagina e do ânus estavam completamente curadas. Ou seja, ela treinou, mudou através da epigenética, sentindo aquelas emoções. Então Ana tinha se tornado uma nova pessoa. A doença existia apenas na antiga personalidade. E aí, em dezembro de 2003, Ana decidiu que era hora de me contar a sua história, diz Joy. Ela escreveu uma carta e entregou ao assistente pessoal. E aí, o Joy vem aqui contando, né? Como muitas cartas que recebo dos meus alunos, a primeira era: você não vai acreditar nisso. Depois de ler o que ela escrevera, no dia seguinte, convidei Ana a subir ao palco e contar a sua história para a plateia. Foi o momento que Ana decidiu. Então, o que aconteceu? Após o evento de Barcelona, Ana se sentiu inspirada para trabalhar. Ela, cerca de 6 meses depois, ela palestrou em Londres e aí Ana compareceu. Falei detalhadamente sobre epigenética, isso o Dr. Joy falando. De repente, uma luz se acendeu para Ana. Curei-me de todas aquelas doenças, inclusive de câncer. Aí foi depois que caiu, né, a informação. E ela deveria conseguir o quê? Sinalizar genes para minha boca para produzir mais saliva, porque ainda tinha ficado um resquício de doença, que a saliva dela não estava produzindo. E ela falou, cara, é a hora de eu começar a mudar também. Então, desde então, ela falou aqui, né, desde 2014, as membranas das mucosas e a produção de saliva voltaram ao normal e as úlceras nunca mais apareceram. Hoje Ana é uma pessoa saudável, cheia de vida, feliz, estável, com uma mente aguçada e clara. Em 2016 ela fundou uma instituição psiquiátrica bem sucedida, viaja pelo mundo por vários lugares belos e conhece muita gente. Quando alguém pergunta a Ana, né, sobre seus problemas de saúde no passado, ela diz que aqueles desafios foram a melhor coisa que lhe aconteceu. Penso nisso. Se a pior coisa que lhe aconteceu for, na verdade, a melhor coisa. E aí Ana disse, né? Se Ana se curou, você também pode. E aí? É possível curar? O que você achou desse relato? Então aqui, o que a gente
pôde perceber que, primeiramente, uma experiência de forte impacto emocional, como o recebimento de uma notícia de um suicídio, o recebimento de alguma traição, ela pode gerar um impacto emocional que vai formar as memórias celulares, e quando você começar a pensar repetidas vezes, você cai numa espiral descendente, num momento de contração, onde você fica ali vibrando na raiva, no ódio, no rancor, na amargura, e aí aquilo ali vai o que? Psicossomatizando todas as suas células, todos os seus genes, e aí foi o que aconteceu, onde ela começou a ter assim, entrou em colapso, porque ela ficou em estado de sobrevivência, alto índice de estresse. E aí depois, quando ela teve a oportunidade, o único amigo dela ali que, assim, você vê também que antes disso, ela ficava reafirmando para ela, todas as vezes sugestionando, contando como foi aquela história, ela revivia mentalmente, cara, o poder do pensamento é muito forte. E depois, com a graças daquele amigo que ainda restava, ele foi lá e conheceu o Dr. Joe, começou a participar das palestras, começou a fazer meditação. No primeiro ano não teve resultado assim desejado, foram passados 1 ano e 6 meses para que ela pudesse perceber que se curou. 6 anos após, depois ali do falecimento do suicídio do seu marido, ela se curou, tem uma vida totalmente nova, uma vida totalmente transformada. É ou não é possível tornar-se sobrenatural? Veja bem, que relato emocionante. Então depois aqui no primeiro capítulo ele vem contar, o Dr. Joe vem contar sobre as suas experiências. Para que esse vídeo aí não fique muito longo, para que esse vídeo fique um vídeo mais tranquilo, eu vou dividir ele em 2 partes, certo? Para que a gente possa compreender. Eu vou verificar se vale a pena ou não passar essa experiência aqui para vocês, porque eu acho que, eu não sei se você está preparado para essa verdade. Talvez a gente já passa para o capítulo 2 aqui do momento presente, certo? Me diz aí o que você achou desse vídeo, fez sentido para você? Quer continuar acompanhando? Achou legal, interessante essa abordagem que eu fiz, fazendo a leitura? Esse capítulo 2 também é de extrema importância e eu quero ver você aí nos próximos vídeos, tá? Hoje eu fiz num cenário diferente aqui para ver como é que vai ficar. Espero que você tenha gostado. Curta, comente e compartilhe. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo. Então o estudo é mais do que detalhado, tá? Fiz aqui o relato de Ana, contei toda a história dela e aí a gente vai fazendo. Eu vou verificar como que vai ser a divisão, para não ficar muito longo, né? Porque infelizmente tem gente que está com preguiça. Não é como Ana que fica ali 1 ano meditando todos os dias para poder ver acontecer. Então, é um livro profundo, é um livro que vai trazer o quê? Uma sabedoria, uma mudança na sua vida. Espero que você tenha gostado, já se inscreva aí no canal e vamos junto até o próximo vídeo. Valeu!